todos estão virando pais de pet e planta. Bom, cara, é o seguinte, se a pessoa ela não tem a capacidade de educar, instruir, fazer aquele ser humano seguir um caminho do bem, é melhor que ele seja pai de pet e planta mesmo, tá? Porque ser pai e mãe não é fabricar um ser humano, não é se deitar com uma outra pessoa e ter um momento de prazer e trazer uma pessoa pra cá. Isso não é ser pai, não é ser mãe. Ser pai e mãe é botar essa pessoa com um direcionamento, com um caminho correto, para ela não ser um peso na sociedade, para ela não ir para o mundo do crime, para ela não prejudicar outras pessoas, tá? Viver uma vida que agregue. Simplesmente assim. E, né, a questão de ser pai de pet e de planta, ela também tem que ter a capacidade disso também. Ela tem que ter capacidade para isso, porque tem gente que compra, adota um cachorro, um gato e não sabe cuidar. Prende o animal, amarra um animal numa corrente, sai e vai embora, fica o dia todo fora. Ou não coloca uma água, uma ração, uma comida pro animal. Deixar a planta morrer. Tem gente que não consegue cuidar de uma planta. A realidade é essa. Tem gente que não consegue aguar uma planta. A planta morre por conta de água. Então, se tem pessoas que não têm capacidade nem de ser pai de pet, de planta, imagina no ser humano. Sintomas de uma crise que a maioria não quer enxergar. Bom, não sei se a maioria, mas boa parte, ela não enxerga realmente a crise que a gente vive, uma crise financeira, uma crise econômica do país, e quando você toca no assunto, tem muitos que vêm com o argumento de ai, vai para outro país então. Ah, não tá satisfeito aqui? Vai para outro lugar. Sabe? A pessoa, ela vive acomodada, e ela não aceita que os outros se revoltem em volta dela, porque ela já assumiu o papel de eu vou viver uma vidinha básica, muitas vezes sem poder realizar o que quer, uma vida sem realizações. Muitas pessoas, elas aceitam viver uma vida sem realizações. Isso eu acho triste. Eu, sinceramente, acho triste. Eu acho que a gente tem que lutar pelo nosso país, a gente tem que lutar por alguma coisa, a gente tem que se movimentar para fazer. Por mais que a gente vai lá votar, entra ano, sai ano, entra eleição, sai eleição, as coisas não mudam, fica parada que não vai mudar alguma coisa, né? Isso daí eu tenho certeza que não. Então, eu não caio nesse argumento de ai, tá achando ruim, muda de país, tá achando ruim, vai embora. Eu acho muito engraçado a pessoa falar isso pra outra, sabe? Significa que ela não pode, ela não tem o direito de querer que o país, a nação dela, seja um lugar melhor. Que ela não pode ter o direito de querer que toda essa corrupção um dia cesse, que a gente pare de ser roubado, que um dia a gente não precise mais abrir o jornal e saber que desviaram verba de todos os lados, que tem político colocando dólar na cueca, que tem político escondendo bens, né, ilícitos por aí, favorecendo família, favorecendo amiguinhos. A gente tem que falar disso todos os dias, sem parar e sem enjoar mesmo, sabe? Isso é uma coisa que eu coloquei. A gente tem que falar mesmo que seja chato, a gente tem que falar todo dia, pra ver se essa merda muda. A realidade é que trabalhando em qualquer emprego, muito provável só vai comer e pagar o aluguel. Construir algo ficou nos anos 70 e 80, já era. Pois é, e assim, quando você percebe isso, você vira uma chavinha de que o mundo mudou, de que as coisas mudaram, de que a gente vive uma realidade que a gente não pode fazer planos a longo prazo. O que dá pra fazer com isso? Pôr os pés no chão e falar, olha, eu sou pobre, eu tenho que estudar alguma forma de eu melhorar a minha vida para que as coisas se tornem pelo menos um pouco mais fácil, não dar um passo maior do que a perna, e para aquelas pessoas que têm o objetivo e sonho de ter a sua família, a sua mulher, o seu marido, os seus filhos, você vai ter que fazer muito mais do que os outros. É uma questão de consciência, de realidade, né? Então, as coisas mudaram. Poucas pessoas conseguem comprar um bem, ter uma casa própria, ter um terreno. Antigamente, muita gente, até com facilidade, comprava uma fazenda. Eu conheci pessoas, eu sei de história de pessoas que antigamente a pessoa não era rica e ela tinha uma fazenda. Ela tinha uma criaçãozinha de gado. Ela tinha uma criação de porco, ela tinha criações, ela tinha
Ela tinha bens, sem ser milionário. Agora, hoje a realidade são de pessoas vivendo em cubículos, pequenas casinhas, as casas sendo construídas cada vez menores, né? Lotes divididos ao meio, onde se construiu uma casa antes. Divide no meio. Por quê? Para construir mais. Para quem constrói lucrar mais. Porque também cada casa tem menos pessoas morando. As pessoas estão morando mais sozinhas, estão vivendo mais sozinhas. Muitas não casam, muitas não têm filhos. Muitas preferem viver a sua própria vida, seguir o seu próprio caminho. Então, tudo vai mudando. E tudo isso tem que ser levado em consideração. E se você não quer, você quer uma vida mais tradicional, uma vida mais, entre aspas, antiga, um modo mais antigo de se viver, daí você vai ter que ter uma preparação que as outras pessoas, os que já estão se planejando viver só, ou viver no minimalismo, viver com pouco, essas não precisam de um planejamento tão grande e não precisa de tanto recurso assim. Agora, quem vai? E eu entendo, às vezes a pessoa quer. A pessoa que vai bater o pé e vai falar assim, não, eu quero casar, eu quero ter vários filhos, eu quero construir uma família gigante. Esse daí, então, como ele vai viver diferente da maioria, ele vai ter que se preparar de uma forma diferente da maioria para conseguir realizar isso. Isso é fato. Não é balela minha. Assim, o tempo vai passar e as pessoas vão começar a perceber isso. Que não tá fácil, a vida não tá fácil, o mundo não tá fácil. Né? E se é que a gente vai chegar daqui 20, 30 anos, esse mundo aqui do jeito que ele anda. Então tudo mudou, tem que ter consciência disso. Tá ruim trabalhando e ganhando pouco, imagina quem tá desempregado dependendo dos outros. Bom, isso aqui é uma coisa que eu quero falar bem a respeito de falas como essa, né? Então, de você reclamar ganhando pouco e ter gente numa situação pior. Isso é o tipo de coisa também que, assim, eu não caio mais nessa balela de eu não poder reclamar para minha vida melhorar porque tem pessoas em situação pior que a minha, tá? Porque em todas as áreas da vida, em todos os povos, em todas as culturas, isso daqui existe. Sempre tem alguém acima de você, sempre tem alguém abaixo de você. Sempre teve gente numa situação de miséria absurda, não precisa ir longe para saber que existem pessoas que não têm nada, absolutamente nada, no nosso próprio país, na nossa própria cidade, que a gente precisa ter consciência que isso existe. Ter consciência, tá? Mas primeiro, eu não sou culpado de uma pessoa viver numa situação pior que a minha, eu não tenho culpa disso, não diretamente. Talvez alguma atitude que eu tome, sei lá, eu tô dentro de um sistema capitalista e o sistema capitalista ele é cruel e faz com que pessoas estejam lá embaixo. Então, talvez de uma forma indireta eu tenha alguma culpa nisso. Talvez. Mas eu não vou mudar o mundo. Eu não tenho a capacidade de mudar o mundo. Eu acho que eu tenho a consciência de que tem pessoas em situação ruim. E quando eu tiver recursos para ajudar alguém, eu ajudar, nem que seja comprando cestas básicas, sabe? Ajudando os animais na rua também, colocando ração, água para os animais da rua, doando algum valor para alguma instituição, né? Aí é uma questão de ter consciência. Agora parar, cruzar os braços e falar assim, nossa, eu não vou reclamar não, que eu ganho 1.500, né? Não tô falando que eu ganho isso, tô falando assim, né? A pessoa que ganha salário mínimo, que é a maioria, não justifica a pessoa parar e ficar assim, nossa, tá difícil, mas eu não vou reclamar não, porque pelo menos eu tenho emprego. Pô, isso é coisa de derrotado, cara. Isso é coisa de derrotado. Você não merece o melhor, você acha que você não merece o melhor? Você acha que você só merece viver assim, uma vida toda, uma vida inteira, sem poder conhecer o que há de bom na vida? Eu não quero isso pra mim. Eu não quero chegar na velhice tendo que trabalhar muito pra poder comer, pra poder pagar um aluguel e não ter uma casa própria ainda. Eu não quero isso pra mim. Não quero isso pra mim, eu não desejo pros outros. Não. Eu não quero. O ideal seria que todo mundo tivesse tudo. Pelo menos eu penso assim, eu acho que a cabeça de uma pessoa minimamente boa, ela pensa assim, então eu quero isso pra mim. Sim, eu vou reclamar sim. Tá? Essa historinha de, ai,
Eu não posso reclamar porque eu tenho um emprego. Eu não posso reclamar porque eu não tô morrendo de fome. Pô, agradece o que você tem. Agradece. Ó, eu tenho teto, tenho uma cama pra dormir. Eu não passo fome. Eu tenho saúde, sabe? Uma coisa que muita gente não tem. Eu tenho saúde, eu posso correr atrás, mas eu vou correr atrás e vou melhorar. Eu vou mudar o que tiver pra mudar. Eu vou evoluir no que eu tiver que evoluir. Eu não vou ficar me fazendo de coitadinho assim, todo murcho, indo e voltando pra um trabalho horrível todos os dias, ganhando um pouquinho e não mudando nada. Não acordando mais cedo pra fazer uma renda extra, não estudando alguma coisa diferente. Acho que o ideal é a gente estar com a cabeça pensando em outra coisa pra fazer o tempo todo. O tempo todo tá com... Não enlouquecer de tanto produzir, mas ficar com a mente ligada em aprender novas coisas, em se ligar nas tecnologias, no que está acontecendo no mundo afora, pra gente evoluir. E eu quero evoluir. E sinto muito a pessoa que comentou isso, mas é um pensamento de derrotado, de fracassado. Sinto muitíssimo. Se eu fosse você, mudava de ideia nessa daí. Ó, tira isso da sua cabeça e vai pra cima pra você alcançar voos mais altos e chegar em outro patamar de vida. E conseguir usufruir de coisas boas na vida. E não ficar só olhando os outros ter coisa boa. Você quer isso pra você? O resto da vida só ficar olhando os outros usufruir de coisas boas na vida? Não, cara. Não é possível que é isso que você quer pra você. Eu não quero isso, repito. Eu não quero isso pra mim.